Escolha das provas. Perguntas 258 a 273. No estado errante, e antes de começar nova existência corporal, o espírito tem consciência e previsão das coisas que lhe vão acontecer durante a vida. Ele próprio escolhe o gênero de provas que deseja sofrer, e nisso consiste o seu livre-arbítrio. Não é Deus, então, que lhe impõe as tribulações da vida como castigo? Nada acontece sem a permissão de Deus, pois foi Ele quem estabeleceu todas as leis que regem o universo. Perguntai, então, por que fez tal lei e não outra? Dando ao espírito a liberdade de escolher, Deus lhe deixa toda a responsabilidade de seus atos e de suas consequências. Nada entrava o seu futuro. O caminho do bem, como o do mal, lhe estão abertos. Se vier a sucumbir, resta-lhe o consolo de que nem tudo se acabou para ele, e que Deus, em sua bondade, deixa-o livre para recomeçar o que foi mal feito. Além disso, é preciso distinguir o que é obra da vontade de Deus do que é obra da vontade do homem. Se um perigo vos ameaça, não foste vós quem o criou, e sim Deus. Tivestes, porém, o desejo de vos expordes a ele, porque nele vistes um meio de progredirdes. E Deus o permitiu. Seu espírito pode escolher o gênero de provas que deve sofrer. Seguir-se-á que todas as tribulações que experimentamos na vida foram previstas e escolhidas por nós? Todas não é bem o termo, porque não escolhestes nem previstes tudo o que vos sucede no mundo, até as menores coisas. Escolhestes apenas o gênero das provações. Os detalhes são consequência da posição e muitas vezes das vossas próprias ações. Se o espírito quis nascer entre malfeitores, por exemplo, sabia a que arrastamentos se expunha, mas ignorava quais os atos que viria a praticar. Esses atos resultam do exercício da sua vontade ou do seu livre-arbítrio. Ao escolher tal caminho, sabe o espírito que gênero de lutas terá que sustentar. Sabe, portanto, a natureza das vicissitudes que irá encontrar, mas ignora quais os acontecimentos que o aguardam. Os detalhes secundários se originam das circunstâncias e da força das coisas. Só os grandes acontecimentos, os que influem no destino, estão previstos. Se escolhes um caminho acidentado, sabes que terás de tomar muitas precauções, porque grande é a probabilidade de caíres. Ignoras, no entanto, em que trecho cairás, mas é possível que nem caias, se fores bastante prudente. Se ao passar pela rua uma telha te cair na cabeça, não creias que estava escrito, como se diz vulgarmente. Como pode o espírito querer nascer entre gente de má vida? É necessário que seja posto num meio onde possa sofrer a prova que pediu. Pois bem, é preciso que haja analogia. Para lutar contra o instinto do roubo, é indispensável que se encontre entre gente dessa espécie. Assim, se não houvesse gente de má vida na terra, o espírito não encontraria aí meio adequado a certas provas? E se deveria lamentar isso? É o que ocorre nos mundos superiores, onde o mal não tem acesso. Eis porque neles só existem espíritos bons. Fazei que em breve o mesmo aconteça na terra. Nas provações por que deve passar para alcançar a perfeição, o espírito terá de experimentar todos os gêneros de tentações, terá de passar por todas as situações que possam excitar-lhe o orgulho, a inveja, a avareza, a sensualidade, etc. Certamente não, pois sabeis que há os que tomam desde o princípio um caminho que os livra de muitas provas. Mas aquele que se deixa arrastar para o mau caminho corre todos os riscos desse caminho. Pode um espírito, por exemplo, pedir a riqueza e esta lhe ser concedida. Então, conforme o seu caráter, poderá tornar-se avarento ou pródigo, egoísta ou generoso, ou ainda entregar-se a todos os prazeres da sensualidade, o que não quer dizer que deva passar forçosamente por todas essas tendências. Como pode o espírito, que em sua origem é simples, ignorante e sem experiência, escolher uma existência com conhecimento de causa e ser responsável por essa escolha? Deus lhe supre a inexperiência, traçando-lhe o caminho que deve seguir, como fazes com uma criança desde o berço. Contudo, pouco a pouco, à medida que o seu livre-arbítrio se desenvolve, ele o deixa livre para escolher e só então
é que muitas vezes o espírito se extravia, tomando o mau caminho, por não ouvir os conselhos dos bons espíritos. É a isso que se pode chamar a queda do homem. Quando o espírito goza do seu livre-arbítrio, a escolha da existência corporal dependerá sempre exclusivamente de sua vontade, ou essa existência lhe pode ser imposta como expiação pela vontade de Deus? Deus sabe esperar, não apressa a expiação. Entretanto, pode impor determinada existência a um espírito quando este, por sua inferioridade ou má vontade, não está apto a compreender o que lhe seria mais salutar, e quando vê que tal existência pode contribuir para a sua purificação e, ao mesmo tempo, servir-lhe de expiação. O espírito faz sua escolha imediatamente depois da morte? Não. Muitos acreditam na eternidade das penas, e isso, como já vos foi dito, é um castigo. O que guia o espírito na escolha das provas que queira sofrer? Ele escolhe as que lhe possam servir de expiação, segundo a natureza das suas faltas, e o faça progredir mais depressa. Uns, portanto, impõem a si mesmos uma vida de misérias e privações, a fim de tentarem suportá-las com coragem. Outros querem experimentar as tentações da riqueza e do poder, muito mais perigosas pelo abuso e mau emprego que deles se possa fazer, e pelas más paixões que desenvolvem. Outros finalmente querem ser provados nas lutas que terão de sustentar no contato com o vício. Se alguns espíritos escolhem por provação o contato com o vício, haverá os que o busquem por simpatia e pelo desejo de viverem num meio conforme aos seus gostos, ou para poderem entregar-se materialmente aos seus pendores materiais? Ah, sem dúvida, mas somente entre aqueles cujo senso moral ainda está pouco desenvolvido. A prova vem por si mesma, e eles a sofrem por muito mais tempo. Cedo ou tarde, compreendem que a satisfação de suas paixões brutais lhes traz consequências deploráveis, que sofrerão durante um tempo que lhes parecerá eterno. Deus poderá deixá-los nesse estado até que compreendam seus erros e, por iniciativa própria, peçam para repará-los mediante úteis provações. Não parece natural que se escolham as provas menos dolorosas? Para vós, sim. Para o espírito, não. Quando este se desprende da matéria, a ilusão acaba, e outra é a sua maneira de pensar. Sob a influência das ideias carnais, o homem na terra só vê nas provas o lado penoso. É por isso que lhe parece natural escolher as que, do seu ponto de vista, podem coexistir com os prazeres materiais. Na vida espiritual, porém, ele compara esses gozos fugazes e grosseiros com a inalterável felicidade que entrevê, e desde então que lhe importam alguns sofrimentos passageiros. É assim que o espírito pode escolher a mais rude prova e, conseguintemente, a mais penosa existência, na expectativa de alcançar mais depressa um estado melhor, como o doente que muitas vezes escolhe o remédio mais desagradável para mais rapidamente se curar. Aquele que deseja ligar seu nome à descoberta de um país desconhecido não escolhe uma estrada florida. Sabe os perigos que corre, mas também sabe da glória que o espera se triunfar. A doutrina da liberdade que temos de escolher as nossas existências e as provas que devamos sofrer deixa de parecer extraordinária, desde que se leve em conta que os espíritos, uma vez desprendidos da matéria, apreciam as coisas de modo diverso da nossa. Vislumbra o objetivo muito mais sério para eles do que os prazeres fugazes do mundo. Após cada existência, veem o passo que deram e compreendem o que ainda lhes falta em pureza para atingirem aquele objetivo. Daí porque se submetem voluntariamente a todas as vicissitudes da vida corporal, pedindo eles mesmos as que possam fazê-los chegar mais depressa. Não há, pois, razão para nos admirarmos de que o espírito não dê preferência a existências mais suaves. No estado de imperfeição em que se encontra, não lhe é possível gozar de uma vida isenta de amarguras. Ele a entrevê e é para fruí-la que trata de se melhorar.
Não vemos, aliás, todos os dias exemplos de escolhas semelhantes? Que faz o homem que passa uma parte da sua vida a trabalhar sem trégua nem descanso, a fim de reunir haveres que lhe garantam o bem-estar, se não desempenhar uma tarefa que se impôs a si mesmo com vistas a um futuro melhor? O militar que se oferece para uma missão perigosa, o viajante que enfrenta os maiores perigos por amor da ciência ou no seu próprio interesse, que fazem também eles, se não sujeitar-se a provas voluntárias que podem lhes proporcionar honras e proveito se forem bem-sucedidos? A quanta coisa o homem não se sujeita ou se expõe pelo seu interesse ou pela sua glória? E os concursos não são também todos provas voluntárias a que os homens se submetem para avançarem nas carreiras que escolheram? Não se chega a uma posição social de destaque nas ciências, nas artes, na indústria, senão passando pela série de posições inferiores, que são outras tantas provas. A vida humana é, assim, uma cópia da vida espiritual. Nela encontramos, em menor escala, todas as peripécias da outra. Se, pois, na vida terrena muitas vezes escolhemos as provas mais difíceis, visando posição mais elevada, porque o espírito, que vê mais longe que o corpo, e para quem a vida corporal é apenas um incidente de curta duração, não haveria de escolher uma existência penosa e laboriosa, desde que o conduza à felicidade eterna? Os que dizem que pedirão para ser príncipes ou milionários, já que cabe ao homem escolher sua existência, são como os míopes, que só veem o que tocam, ou como as crianças gulosas que, ao se lhes perguntar que profissão preferem, respondem pasteleiros ou confeiteiros. Tal o viajante que, no fundo de um vale, ensombrado por espesso nevoeiro, não vê a extensão nem os pontos extremos do caminho por onde vai. Mas, chegando ao cume da montanha, abrange com o olhar o caminho percorrido e quanto lhe resta dele por percorrer. Vê o seu final, os obstáculos que ainda terá de transpor e pode então escolher com mais segurança os meios de o atingir. O espírito encarnado é como o viajante no sopé da montanha. Desembaraçado dos laços terrestres, sua visão tudo domina, como a daquele que atingiu o pico. Para o viajante, a meta é o repouso após a fadiga. Para o espírito, é a felicidade suprema após as tribulações e as provas. Todos os espíritos dizem que no estado errante pesquisam, estudam, observam, a fim de fazerem a sua escolha. Não temos um exemplo disso na vida corporal? Frequentemente, não levamos anos e anos a procurar a carreira que livremente acabamos por escolher, por acreditarmos ser a mais adequada à nossa caminhada? Se fracassamos numa, buscamos outra. Cada carreira que abraçamos é uma fase, um período da vida. Não empregamos cada dia em planejar o que faremos no dia seguinte? Ora, que são para o espírito as diferentes vidas corporais, senão fases, períodos, dias da sua vida espiritual, que é, como sabemos, a vida normal, visto que a outra é transitória e passageira? O espírito poderá fazer sua escolha durante a vida corporal? Seu desejo pode influir, dependendo da intenção. Como o espírito livre, porém, quase sempre vê as coisas de um modo bem diferente. É o espírito quem faz a escolha, mas ainda uma vez, ele pode fazê-la mesmo na vida material, pois há sempre momentos em que o espírito se torna independente da matéria em que habita. Certamente, não é como expiação ou como prova que muitas pessoas desejam as grandezas e as riquezas. De modo algum. É a matéria que deseja essa grandeza para gozá-la, e o espírito para conhecer-lhe as vicissitudes. Até que chegue ao estado de pureza perfeita, tem o espírito que passar constantemente por provas? Sim, mas não como entendeis, pois só considerais provas as tribulações materiais. Ora,
Mesmo sem ser perfeito, o espírito que se elevou a um certo grau não tem mais provas a sofrer. Porém, sempre tem deveres que o ajudam a se aperfeiçoar e que nada têm de penosos, ainda que consistam em auxiliar os outros a se aperfeiçoarem. O espírito pode enganar-se quanto à eficácia da prova que escolheu? Pode escolher uma que esteja acima de suas forças e sucumbir. Também pode escolher uma que não lhe traga proveito algum, como buscar, por exemplo, um gênero de vida ociosa e inútil. Mas então, voltando ao mundo dos espíritos, percebe que nada ganhou e pede outra para reparar o tempo perdido. A que se devem atribuir as vocações de certas pessoas e a vontade que sentem de seguir uma carreira de preferência a outra? Parece-me que vós mesmos podeis responder a esta pergunta. Não é a consequência de tudo o que dissemos sobre a escolha das provas e sobre o progresso realizado em existência anterior? No estado errante, o espírito estuda as diversas condições nas quais poderá progredir. Como pensa realizar seu progresso, nascendo, por exemplo, entre canibais? Não são espíritos já adiantados que nascem entre os canibais, mas espíritos da natureza dos canibais ou que lhes são inferiores. Sabemos que os nossos antropófagos não se acham no último degrau da escala e que há mundos onde o embrutecimento e a ferocidade não têm analogia na Terra. Esses espíritos são, portanto, ainda inferiores aos mais inferiores do nosso mundo. Para eles, nascer entre os nossos selvagens representa um progresso, como o progresso seria para os nossos antropófagos exercerem entre nós uma profissão que os obrigasse a derramar sangue. Se não ambicionam algo mais elevado, é porque sua inferioridade moral não lhes permite compreender um progresso mais completo. O espírito só avança gradualmente, não pode transpor de um salto a distância que separa a barbárie da civilização. E é nisso que vemos uma das necessidades da reencarnação, que verdadeiramente corresponde à justiça de Deus. De outro modo, que seria desses milhões de seres que morrem todos os dias no último estado de degradação, se não tivessem meios de alcançar a superioridade? Porque Deus os teria deserdado dos favores concedidos aos outros homens? Espíritos vindo de um mundo inferior à Terra ou de um povo muito atrasado, como os canibais, poderiam nascer entre os nossos povos civilizados? Sim, há os que se extraviam por quererem subir muito alto, mas nesse caso ficam deslocados entre vós, porque têm costumes e instintos que não condizem com os vossos. Esses seres nos oferecem o triste espetáculo da ferocidade no seio da civilização. Voltando para o meio dos canibais, não sofrem uma degradação, apenas retomam o seu lugar e talvez ainda ganhem com isso. Um homem que pertence a uma raça civilizada poderia, por expiação, reencarnar numa raça selvagem? Sim, mas depende do gênero da expiação. Um senhor que tenha sido cruel com seus escravos poderá, por sua vez, tornar-se escravo e sofrer os maus tratos que infligiu a outros. Aquele que exerceu o mando em certa época pode, em nova existência, obedecer aos que se curvavam ante a sua vontade. É uma expiação que Deus lhe impõe, se ele abusou do seu poder. Um bom espírito também pode querer encarnar no seio daquelas raças, ocupando posição influente para fazê-las progredir. Trata-se, então, de uma missão. Relações de além-túmulo. Perguntas 274 a 290. As diferentes ordens de espíritos estabelecem entre estes uma hierarquia de poderes. Há entre eles subordinação e autoridade? Sim, muito grande. Os espíritos têm, uns sobre os outros, uma autoridade relativa à sua superioridade. Autoridade que eles exercem por um ascendente moral irresistível. Os espíritos inferiores podem subtrair-se a autoridades dos que lhes são superiores? Eu disse irresistível. O poder e a consideração de que um homem desfrutou na terra lhe dão alguma supremacia no mundo dos espíritos? Não, pois os pequenos serão elevados
E os grandes rebaixados, lê os Salmos. Como devemos entender essa elevação e esse rebaixamento? Não sabes que os espíritos são de diferentes ordens conforme seus méritos? Pois bem, o maior na terra pode pertencer à última categoria entre os espíritos, ao passo que seu servo pode estar na primeira. Compreendes isto? Não disse Jesus: aquele que se humilhar será exaltado, e aquele que se exaltar será humilhado? Aquele que foi grande na terra e que se acha em posição inferior entre os espíritos, sente humilhação por isso? Quase sempre muito grande, sobretudo se era orgulhoso e invejoso. O soldado que após a batalha se encontra com seu general no mundo dos espíritos, reconhece-o ainda como seu superior? O título nada vale. A superioridade real é tudo. Os espíritos das diferentes ordens estão misturados uns com os outros? Sim e não. Quer dizer, eles se veem, mas se distinguem uns dos outros. Eles se evitam ou se aproximam, segundo a analogia ou a antipatia de seus sentimentos, tal como acontece entre vós. É todo um mundo do qual o vosso é pálido reflexo. Os da mesma categoria se reúnem por uma espécie de afinidade e formam grupos ou famílias de espíritos, unidos pelos laços da simpatia e pelos fins a que visam. Os bons, pelo desejo de fazerem o bem; os maus, pelo desejo de fazerem o mal, pela vergonha de suas faltas e pela necessidade de se acharem entre seres semelhantes a eles. Tal uma grande cidade, onde os homens de todas as classes e de todas as condições se veem e se encontram sem se confundirem. Onde as sociedades se formam pela analogia dos gostos, onde o vício e a virtude convivem lado a lado sem se falarem. Todos os espíritos têm livre acesso a qualquer região? Os bons vão a toda parte e assim deve ser, para que possam exercer sua influência sobre os maus. Mas as regiões habitadas pelos bons são interditadas aos espíritos imperfeitos, a fim de não as perturbarem com suas paixões inferiores. Qual a natureza das relações entre os bons e os maus espíritos? Os bons se empenham em combater as más inclinações dos outros, a fim de ajudá-los a subir. É sua missão. Por que os espíritos inferiores se comprazem em nos induzir ao mal? Pelo despeito de não terem merecido estar entre os bons. É desejo deles impedir, tanto quanto possam, que os espíritos ainda inexperientes alcancem o supremo bem. Querem que os outros experimentem o que eles próprios experimentam. Isto também não acontece entre vós? Como os espíritos se comunicam entre si? Eles se veem e se compreendem. A palavra material é o reflexo do espírito. O fluido universal estabelece entre eles uma comunicação constante. É o veículo da transmissão do pensamento. Como para vós, o ar é o veículo do som, uma espécie de telégrafo universal que liga todos os mundos e permite que os espíritos se correspondam de um mundo a outro. Os espíritos podem ocultar reciprocamente os seus pensamentos? Podem esconder-se um dos outros? Não. Para eles tudo é patente, sobretudo quando são perfeitos. Podem afastar-se uns dos outros, mas sempre se veem. Isto, porém, não constitui regra absoluta, porque certos espíritos podem perfeitamente se tornar invisíveis a outros espíritos, se assim julgarem útil. Como é que os espíritos, que não têm mais corpo, podem constatar suas individualidades e distinguir-se dos outros seres espirituais que os rodeiam? Eles constatam suas individualidades pelo perispírito, que os torna distinguíveis uns dos outros como o corpo entre os homens. Os espíritos se reconhecem por terem convivido na terra? O filho reconhece o pai? O amigo reconhece o seu amigo? Sim, e assim, de geração em geração. Como se reconhecem no mundo dos espíritos os homens que se conheceram na terra? Vemos a nossa vida passada e lemos nela como num livro, vendo o pretérito dos nossos amigos e dos nossos inimigos. Aí vemos a sua passagem da vida para a morte. Ao deixar os seus despojos mortais, a alma vê imediatamente os parentes e amigos
que precederam no mundo dos espíritos, Nem sempre imediatamente. Como já dissemos, ela precisa de algum tempo para reconhecer-se e desembaraçar-se do véu material. como a alma é acolhida na sua volta ao mundo dos espíritos. A do justo, como um irmão bem amado e esperado há muito tempo. A do mal, como um ser que se despreza. Que sentimento experimentam os espíritos impuros ao verem chegar outro espírito mau? Os maus ficam satisfeitos quando veem seres semelhantes a eles e também, como eles, privados da felicidade infinita, como acontece na terra a um ladrão entre os seus iguais. Nossos parentes e amigos vêm algumas vezes encontrar-se conosco quando deixamos a terra? Sim, os espíritos vão ao encontro da alma a que se afeiçoaram. Felicitam-na como se regressassem de uma viagem, por haver escapado aos perigos da estrada, e ajudam-na a desprender-se dos laços corporais. É uma graça concedida aos bons espíritos, quando os seres que os amam vêm ao seu encontro, ao passo que aquele que se acha maculado permanece no isolamento, ou só tem a rodeá-lo os que lhe são semelhantes. É uma punição. Os parentes e amigos sempre se reúnem depois da morte? Depende de sua elevação e do caminho que seguem para progredir. Se um deles está mais adiantado e caminha mais depressa do que o outro, não poderão ficar juntos. É possível que se vejam algumas vezes, mas só estarão reunidos para sempre, quando puderem caminhar lado a lado, ou quando se houverem igualado na perfeição. Além disso, a privação de ver os parentes e amigos é, às vezes, uma punição. Relações de simpatia e de antipatia entre os espíritos. Metades eternas. Perguntas 291 a 303A. Além da simpatia geral resultante da semelhança, os espíritos se consagram recíprocas afeições particulares? Sim, como entre os homens. Quando, porém, o corpo está ausente, o laço que une os espíritos é mais forte, porque então esse laço já não se acha exposto às vicissitudes das paixões. Os espíritos guardam ódio entre si? Só entre os espíritos impuros há ódio. São eles que insuflam entre vós as inimizades e as dissensões. Dois seres que foram inimigos na terra guardam ressentimento um do outro no mundo dos espíritos? Não, compreenderão que seu ódio era estúpido e que o motivo era pueril. Apenas os espíritos imperfeitos conservam uma espécie de animosidade enquanto não se tenham purificado. Se foi unicamente o interesse material que os separou, nisso não pensarão mais, por pouco desmaterializados que estejam. Não havendo antipatia entre eles e tendo deixado de existir a causa de suas desavenças, podem rever-se com prazer. Semelhante a dois escolares que, chegando à idade da razão, reconhecem a puerilidade das suas brigas infantis e deixam de se malquerer. As lembranças das más ações que dois homens praticaram um contra o outro é um obstáculo à simpatia que deve reinar entre eles? Sim, essa lembrança os leva a se afastarem um do outro. Que sentimento experimentam após a morte aqueles a quem fizemos mal neste mundo? Se são bons, eles vos perdoam, conforme o vosso arrependimento. Se são maus, é possível que guardem ressentimento e vos persigam, algumas vezes, até mesmo em outra existência. Deus pode permiti-lo como castigo. As afeições individuais dos espíritos são passíveis de alteração? Não, porque eles não podem enganar-se. Não dispõem mais da máscara sob a qual se escondem os hipócritas. É por isso que suas afeições não se alteram quando eles são puros. Para eles, o amor que os une é fonte de suprema felicidade. A afeição mútua que dois seres se consagraram na Terra continua a existir sempre no mundo dos espíritos? Sim, sem dúvida, se baseada na verdadeira simpatia. Entretanto, se as causas de ordem física tiveram maior participação do que a simpatia, a afeição cessa com as causas. As afeições entre os espíritos são mais sólidas e duráveis que na Terra, porque não se acham subordinadas ao capricho dos interesses materiais e do amor próprio. As almas que devem unir-se estão predestinadas a essa união desde a sua origem
E cada um de nós tem, em alguma parte do universo, a sua metade, a que fatalmente se unirá um dia? Não existe união particular e fatal entre duas almas. Existe união entre todos os espíritos, mas em graus diferentes, segundo a categoria que ocupam. Isto é, segundo a perfeição que tenham adquirido. Quanto mais perfeitos, tanto mais unidos. Da discórdia nascem todos os males dos seres humanos. Da concórdia resulta a completa felicidade. Em que sentido se deve entender a palavra metade, de que alguns espíritos se servem para designar os espíritos simpáticos? A expressão não é exata. Se um espírito fosse a metade de outro, separado deste, estaria incompleto. Uma vez reunidos, dois espíritos perfeitamente simpáticos permanecerão assim por toda a eternidade ou poderão separar-se e unir-se a outros espíritos? Todos os espíritos estão unidos entre si. Falo dos que atingiram a perfeição. Nas esferas inferiores, desde que um espírito se eleva, já não tem a mesma simpatia pelos que deixou. Dois espíritos simpáticos são complemento um do outro ou essa simpatia resulta de perfeita identidade? A simpatia que atrai um espírito para outro resulta da perfeita concordância de seus pendores e instintos. Se um tivesse que completar o outro, perderia sua individualidade. A identidade necessária para a simpatia perfeita consiste apenas na similitude dos pensamentos e sentimentos ou também na uniformidade dos conhecimentos adquiridos? Na igualdade dos graus de elevação. Podem tornar-se simpáticos no futuro espíritos que hoje não o são? Sim, todos o serão. Um espírito que hoje está numa esfera inferior, ao aperfeiçoar-se, alcançará a esfera onde reside o outro. O encontro entre os dois se dará mais depressa se o espírito mais elevado, por suportar mal as provas a que esteja submetido, permanecer no mesmo estado. Dois espíritos simpáticos poderão deixar de sê-lo? Certamente, se um deles for preguiçoso. A teoria das metades eternas é uma imagem representativa da união de dois espíritos simpáticos. É uma expressão usada até mesmo na linguagem vulgar e que não deve ser tomada ao pé da letra. Os espíritos que dela se utilizam certamente não pertencem às ordens mais elevadas. Sendo necessariamente limitada a esfera de suas ideias, eles exprimiram seus pensamentos por meio de termos de que se teriam servido durante a vida corporal. É preciso, pois, repelir a ideia de que dois espíritos, criados um para o outro, tenham fatalmente que se reunir um dia na eternidade, depois de terem estado separados por um lapso de tempo mais ou menos longo. Lembrança da existência corporal. Perguntas 304 a 319. O espírito se recorda da sua existência corporal? Sim, isto é, tendo vivido várias vezes como homem, ele se lembra do que foi, e eu te afirmo que algumas vezes ri de piedade de si mesmo. Tal como o homem que, ao atingir a idade da razão, ri das loucuras da juventude ou das puerilidades da infância. A lembrança da existência corporal se apresenta ao espírito de maneira completa e inesperada após a morte? Não, ela lhe vem pouco a pouco, como algo que sai gradualmente do nevoeiro à medida que nela fixa a sua atenção. O espírito se lembra com detalhes de todos os acontecimentos de sua vida? Abrange o conjunto deles de um golpe de vista retrospectivo? Lembra-se das coisas em razão das consequências que resultaram para sua condição de espírito. Mas deves compreender que há circunstâncias de sua vida às quais não ligará importância alguma e de que nem mesmo procura lembrar-se. Poderia lembrar-se delas se eu quisesse? Pode lembrar-se dos mais minuciosos detalhes e incidentes, seja dos acontecimentos, seja mesmo de seus pensamentos. Mas quando isso não tem utilidade, ele não o faz. O espírito entrevê o objetivo da vida terrestre com relação à vida futura? Certamente que o vê e compreende muito melhor do que quando estava encarnado. Compreende a necessidade da sua purificação para chegar ao infinito e sabe que em cada existência deixa algumas impurezas. Como a vida passada se reflete na memória do espírito?
Será por esforço da própria imaginação ou como um quadro que ele tenha diante dos olhos? De uma e outra forma. É como se estivessem presentes todos os atos de que tenha interesse em lembrar-se. Os outros permanecem mais ou menos vagos na sua mente ou completamente esquecidos. Quanto mais desmaterializado estiver, tanto menos importância dará às coisas materiais. Muitas vezes evocas um espírito errante que acaba de deixar a terra e que não se lembra dos nomes das pessoas que lhe eram caras, nem de detalhes que te parecem importantes. É que tudo isso pouco lhe interessa e logo cai no esquecimento. Aquilo de que ele se lembra muito bem são os fatos principais que o ajudam a melhorar-se. O espírito se recorda de todas as existências que precederam a que acaba de deixar? Todo o seu passado se desenrola diante dele, como as etapas de um caminho que um viajante percorreu. Mas, como já dissemos, não se recorda de maneira absoluta de todos os atos. Lembra-se deles em razão da influência que tiveram sobre o seu estado atual. Quanto às primeiras existências, as que se pode considerar como a infância do espírito, essas se perdem no vago e desaparecem na noite do esquecimento. Como o espírito considera o corpo que acabou de deixar? Como veste imprestável que o incomodava e da qual se sente feliz por estar livre dela. Que sensação lhe causa a visão do seu corpo em decomposição? Quase sempre a de indiferença, como a uma coisa a que não se dá mais importância. Depois de certo tempo, o espírito reconhecerá os ossos ou outros objetos que lhe tenham pertencido? Algumas vezes, dependendo do ponto de vista mais ou menos elevado, sob o qual considere as coisas terrenas. O respeito que se tem pelos objetos materiais que pertenceram ao espírito lhe dá prazer e atrai a sua atenção para esses objetos? É sempre grato ao espírito que se lembrem dele, e os objetos que lhe pertenceram trazem-no à memória dos que ele deixou no mundo. Contudo, é o pensamento dessas pessoas que o atrai para vós e não aqueles objetos. Os espíritos conservam a lembrança dos sofrimentos porque passaram na última existência corporal? Frequentemente, eles a conservam, e essa lembrança lhes faz compreender melhor o valor da felicidade de que podem desfrutar como espíritos. O homem que foi feliz neste mundo lastima a felicidade que perdeu ao deixar a terra? Só os espíritos inferiores podem lamentar as alegrias condizentes com a sua natureza impura e que lhes acarretam a expiação pelo sofrimento. Para os espíritos elevados, a felicidade eterna é 1000 vezes preferível aos prazeres efêmeros da terra. Tal como o homem adulto que menospreza aquilo que constituía as delícias de sua infância. Aquele que começou grandes trabalhos com um objetivo útil e que os vê interrompidos pela morte, lamenta no outro mundo tê-los deixado por acabar? Não, porque vê que outros estão designados para concluí-los. Trata, ao contrário, de influenciar outros espíritos humanos a fim de que os terminem. Seu objetivo na Terra era o bem da humanidade. No mundo dos espíritos, esse objetivo continua sendo o mesmo. Aquele que deixou trabalhos de arte ou de literatura conserva pelas suas obras o amor que lhes tinha quando vivo? De acordo com a sua elevação, ele os julga de outro ponto de vista e, frequentemente, condena o que mais admirava. O espírito se interessa ainda pelos trabalhos que se fazem na Terra, pelo progresso das artes e das ciências? Depende de sua elevação ou da missão que possa ter de desempenhar. Muitas vezes, o que vos parece magnífico é bem pouca coisa para certos espíritos. Eles admiram como um sábio admira a obra de um estudante. Examinam apenas o que prove a elevação dos espíritos encarnados e seus progressos. Após a morte, os espíritos conservam o amor da pátria? O princípio é sempre o mesmo. Para os espíritos elevados, a pátria é o universo. Na Terra, a pátria está onde se achem mais pessoas que lhes são simpáticas. A situação dos espíritos e sua maneira de ver as coisas variam ao infinito de acordo com o grau de seu desenvolvimento moral e intelectual. Geralmente os espíritos de ordem elevada só fazem na Terra estações de curta duração. Tudo o que aí se faz é tão mesquinho em comparação com as grandezas do infinito. As coisas que os homens atribuem mais importância
são tão pueris aos seus olhos que quase não encontram atrativos em nosso mundo, a menos que para aqui sejam chamados com vistas a concorrerem para o progresso da humanidade. Os espíritos de ordem intermédia são os que mais a miúde permanecem em nosso planeta, embora considerem as coisas de um ponto de vista mais alto do que quando encarnados. Os espíritos vulgares são, de certa forma, sedentários e constituem a massa da população ambiente do mundo invisível. Conservam, com pouca diferença, as mesmas ideias, os mesmos gostos e as mesmas inclinações que tinham sob o seu envoltório corporal. Intrometem-se em nossas reuniões, nos nossos negócios, nas nossas diversões, nos quais tomam parte mais ou menos ativa segundo seus caracteres. Não podendo satisfazer as suas paixões, gozam na companhia dos que a elas se entregam, incitando-os a cultivá-las. Entre eles existem alguns mais sérios que veem e observam para se instruírem e aperfeiçoarem. As ideias dos espíritos se modificam no estado errante? Muito. Sofrem grandes modificações à medida que o espírito se desmaterializa. Às vezes, ele pode permanecer muito tempo com as mesmas ideias, mas pouco a pouco a influência da matéria diminui e o espírito vê as coisas mais claramente. É então que procura os meios de se tornar melhor. Já tendo o espírito vivido a vida espiritual antes da sua encarnação, como se explica o seu espanto ao retornar ao mundo dos espíritos? É apenas o efeito do primeiro momento e da perturbação que se segue ao despertar do espírito. Mais tarde, reconhece perfeitamente a sua condição, à medida que ele volta à lembrança do passado e que a impressão da vida terrestre se apaga. Comemoração dos mortos, funerais. Perguntas 320 a 329. Os espíritos são sensíveis à lembrança que deles guardam os que lhes foram caros na terra? Muito mais do que podeis imaginar. Se são felizes, essa lembrança lhes aumenta a felicidade. Se são infelizes, serve-lhes de lenitivo. O dia da comemoração dos mortos tem algo de mais solene para os espíritos? Eles se preparam para visitar os que vão orar sobre os seus despojos? Os espíritos atendem ao chamado do pensamento, tanto nesse dia como nos outros. O dia de finados é para eles um dia especial de reunião junto de suas sepulturas? Nesse dia, eles se reúnem em maior número nos cemitérios, porque maior é o número de pessoas que os chamam. Mas cada espírito só comparece ali pelos seus amigos e não pela multidão dos indiferentes. Sob que forma aí comparecem e como os veríamos se pudessem tornar-se visíveis? Aquela sob a qual eram conhecidos em vida. Os espíritos esquecidos, cujos túmulos ninguém vai visitar, comparecem mesmo assim aos cemitérios e sentem algum pesar por verem que nenhum amigo se lembra deles? Que lhes importa a terra? A ela só se prendem pelo coração. Se aí não há amor, nada mais há que prenda o espírito ao planeta. Ele tem para si o universo inteiro. A visita ao túmulo proporciona mais satisfação ao espírito do que uma prece feita em casa em sua intenção? A visita ao túmulo é uma maneira de manifestar que se pensa no espírito ausente. É a imagem. Já dissemos que a prece é que santifica o ato de lembrar. Pouco importa o lugar, se for ditada pelo coração. Os espíritos das pessoas a quem se erigem estátuas ou monumentos assistem às suas inaugurações e as veem com prazer? Muitos aí comparecem quando podem, porém, são menos sensíveis à homenagem que lhe prestam do que à lembrança dos homens. De onde vem para certas pessoas o desejo de serem enterradas antes num lugar do que noutro? Voltam a ele com mais satisfação após a morte? Essa importância dada a uma coisa material é sinal de inferioridade do espírito? A afeição do espírito por certos lugares, inferioridade moral. Que importa este ou aquele recanto de terra a um espírito elevado? Não sabe ele que sua alma se reunirá aos dos que lhe são caros, mesmo que seus ossos estejam separados? A reunião dos despojos mortais de todos os membros de uma família deve ser considerada como futilidade? Não,
é um costume piedoso e um testemunho de simpatia pelos entes queridos. Embora essa reunião tenha pouca importância para os espíritos, é útil aos homens. As recordações se concentram melhor. A alma que volta à vida espiritual é sensível às homenagens prestadas aos seus despojos mortais. Quando o espírito já chegou a certo grau de perfeição, não tem mais a vaidade terrena e compreende a futilidade de todas essas coisas. Mas ficais sabendo, há espíritos que nos primeiros momentos que se seguem à sua morte material, experimentam grande prazer com as honras que lhes são prestadas, ou se aborrecem com o abandono a que relegaram os seus despojos mortais. É que ainda conservam alguns dos preconceitos da vida terrena. O espírito assiste ao seu enterro? Frequentemente assiste, mas algumas vezes, se ainda está perturbado, não percebe o que se passa. Fica lisonjeado com a afluência de pessoas ao seu enterro? Mais ou menos, conforme o sentimento que as anima. O espírito daquele que acaba de morrer assiste à reunião de seus herdeiros? Quase sempre. Deus o quer para sua própria instrução e castigo dos culpados. É nessa ocasião que o espírito julga do valor dos protestos que lhe faziam. Para ele, todos os sentimentos estão patentes e a decepção que lhe causa a rapacidade com que os herdeiros partilham seus bens o esclarece acerca daqueles sentimentos, mas a vez deles também chegará. O respeito instintivo que em todos os tempos e entre todos os povos o homem testemunha pelos mortos é efeito da intuição que tem da vida futura? É a consequência natural dessa intuição. Sem isso, o respeito pelos mortos não teria objetivo. Capítulo 7. Retorno à vida corporal. Prelúdios do retorno. Perguntas 330 a 343. Os espíritos sabem a época em que reencarnarão? Eles a pressentem como o cego sente o fogo de que se aproxima. Sabem que têm de retomar um corpo, como sabeis que tendes de morrer um dia, mas ignoram quando isso acontecerá. Então a reencarnação é uma necessidade da vida espiritual, como a morte é uma necessidade da vida corporal? Certamente, assim é. Todos os espíritos se preocupam com a sua reencarnação? Aos que não pensam nela de modo algum, que nem mesmo a compreendem. Depende da sua natureza mais ou menos adiantada. Para alguns, a incerteza em que se acham em relação ao seu futuro é uma punição. O espírito pode antecipar ou retardar o momento da sua reencarnação? Pode antecipá-lo, solicitando-o por um desejo ardente. Pode, igualmente, retardá-lo, recuando diante da prova, pois entre os espíritos também há covardes e indiferentes, mas não o faz impunemente, visto que sofre com isso como aquele que recusa o remédio salutar que o pode curar. Se um espírito se considerasse bastante feliz numa condição mediana entre os espíritos errantes e não ambicionar-se elevar-se, poderia prolongar indefinidamente esse estado? Indefinidamente, não. Cedo ou tarde, o espírito sente a necessidade de progredir. Todos têm que se elevar. Esse é o destino de todos. A união da alma com este ou aquele corpo é predestinada ou só no último momento é feita a escolha do corpo que ela tomará? O espírito é sempre designado previamente. Escolhendo a prova que deseja sofrer, ele pede para reencarnar. Ora, Deus, que tudo sabe e tudo vê, já sabia com antecedência que tal alma se uniria a tal corpo. O espírito pode escolher o corpo em que deve encarnar? Ou somente o gênero de vida que lhe servirá de prova? Pode também escolher o corpo, pois as imperfeições desse corpo representam provas que o auxiliarão a progredir, se vencer os obstáculos que encontrar. O espírito pode pedir, mas a escolha nem sempre depende dele. Poderia o espírito, no último momento, recusar o corpo que havia escolhido? Se recusasse, sofreria muito mais do que aquele que não tivesse tentado nenhuma prova. Poderia acontecer não haver espírito que aceitasse encarnar numa criança que houvesse de nascer? Deus a isso proveria. A criança, desde que deva nascer viável, está sempre predestinada a ter uma alma.
Nada é criado sem um propósito. A união do espírito a determinado corpo pode ser imposta por Deus? Pode ser imposta do mesmo modo que as diferentes provas, sobretudo quando o espírito ainda não está apto para escolher com conhecimento de causa. Por expiação, o espírito pode ser constrangido a se unir ao corpo de determinada criança, que pelo seu nascimento e pela posição que vem a ocupar no mundo, poderá tornar-se para ele um instrumento de castigo. Se acontecesse que muitos espíritos se apresentassem para tomar determinado corpo que deve nascer, o que decidiria qual deles vai ocupar esse corpo? Muitos podem pedi-lo, mas, em tal caso, é Deus quem julga qual o mais capaz de desempenhar a missão a qual a criança está destinada. Porém, como eu já disse, o espírito é designado antes do instante em que deve unir-se ao corpo. O momento da encarnação é acompanhado de perturbação semelhante à que o espírito experimenta ao desencarnar? Muito maior e, sobretudo, mais longa. Pela morte, o espírito sai da escravidão. Pelo nascimento, entra para ela. É solene para o espírito o momento da sua encarnação? Realiza esse ato como uma coisa grave e importante para ele? É como um viajante que embarca para uma travessia perigosa e que não sabe se encontrará ou não a morte nas ondas que enfrenta. O viajante que embarca sabe a que perigo se expõe, mas não sabe se naufragará. Dá-se o mesmo com o espírito. Conhece o gênero das provas a que se submete, mas não sabe se sucumbirá. Assim como a morte do corpo é uma espécie de renascimento para o espírito, a reencarnação é uma espécie de morte, ou antes, de exílio, de clausura. Ele deixa o mundo dos espíritos pelo mundo corporal, como o homem deixa o mundo corporal pelo mundo dos espíritos. O espírito sabe que reencarnará como o homem sabe que morrerá, mas como este não tem consciência do fato, senão no último momento quando é chegada a sua hora. Então, nesse momento supremo, qual o do homem em agonia, a perturbação se apodera do espírito, persistindo até que a nova existência esteja nitidamente firmada. Os prelúdios da reencarnação são uma espécie de agonia para o espírito. A incerteza em que se acha quanto à eventualidade do seu triunfo nas provas que vai suportar na vida é para o espírito uma causa de ansiedade antes da sua encarnação? De uma ansiedade muito grande, pois as provas da sua existência o retardarão ou o farão avançar, conforme as tiver bem ou mal suportado. No momento da reencarnação, o espírito se acha acompanhado por outros espíritos, amigos seus, que vêm assistir a sua partida do mundo espiritual, como o vêm receber quando para lá retorna? Depende da esfera a que o espírito pertença. Se está nas esferas em que reina a afeição, os espíritos que o amam acompanham-no até o último instante, encorajam-no e muitas vezes até lhe seguem os passos durante a vida. Os espíritos amigos que nos acompanham na vida são por vezes os que vemos em sonhos, que nos testemunham afeto e que se nos apresentam com feições desconhecidas? Muito frequentemente são eles. Vêm visitar-vos como ides visitar um encarcerado. União da alma e do corpo. Aborto. Perguntas 344 a 360. Em que momento a alma se une ao corpo? A união começa na concepção, mas só se completa no momento do nascimento. Desde o instante da concepção, o espírito designado para habitar certo corpo, a este se liga por um laço fluídico, que cada vez mais se vai apertando até o instante em que a criança vê a luz. O grito que então escapa de seus lábios anuncia que ela se conta no número dos vivos e dos servos de Deus. A união entre o espírito e o corpo é definitiva desde o momento da concepção? Durante esse primeiro período, o espírito poderia renunciar a habitar o corpo que lhe está destinado? A união é definitiva no sentido de que outro espírito não poderia substituir o que está designado para aquele corpo. Mas como os laços que o prendem ao corpo ainda são muito fracos, facilmente se rompem e podem ser rompidos pela vontade do espírito, se este recua diante da prova que escolheu. Nesse caso,
a criança não vinga. Que acontece ao espírito se o corpo que ele escolheu morre antes de nascer? Escolhe outro. Qual pode ser a utilidade dessas mortes prematuras? As imperfeições da matéria são a causa mais frequente dessas mortes. Qual a utilidade de o espírito encarnar num corpo que morre poucos dias depois de nascido? O ser não tem consciência plena de sua existência. A importância da morte é quase nula. Muitas vezes, como já dissemos, é uma prova para os pais. O espírito sabe, com antecedência, que o corpo que escolheu não tem probabilidade de viver? Às vezes sabe, mas se o escolheu por esse motivo, é porque recua diante da prova. Quando, por qualquer motivo, falha a encarnação de um espírito, ela é suprida imediatamente por outra existência? Nem sempre imediatamente. O espírito precisa de tempo para proceder à nova escolha, a menos que a reencarnação imediata resulte de decisão anterior. Uma vez unido ao corpo da criança, e quando já não lhe é possível voltar atrás, o espírito lamenta algumas vezes a escolha que fez? Queres perguntar se, como homem, ele se queixa da vida que tem? Se desejaria outra? Sim. Se lamenta a escolha que fez? Não, pois não sabe que a escolheu. Depois de encarnado, o espírito não pode arrepender-se de uma escolha de que não tem consciência. Pode, no entanto, achar a carga pesada demais e, quando a considera superior às suas forças, recorre ao suicídio. No intervalo que vai da concepção ao nascimento, o espírito desfruta de todas as suas faculdades? Mais ou menos, conforme a época, porque ainda não está encarnado, mas apenas ligado. A partir do instante da concepção, o espírito começa a ser tomado de perturbação, que o adverte de que chegou o momento de começar nova existência. Essa perturbação vai crescendo até o nascimento. Nesse intervalo, seu estado é mais ou menos o de um espírito encarnado durante o sono do corpo. À medida que a hora do nascimento se aproxima, suas ideias se apagam, assim como a lembrança do passado de que não tem mais consciência como homem, logo que entra na vida. Mas essa lembrança lhe volta pouco a pouco à memória, no seu estado de espírito. No momento do nascimento, o espírito recobra imediatamente a plenitude de suas faculdades? Não, elas se desenvolvem gradualmente com os órgãos. Para ele, é uma nova existência. É preciso que aprenda a servir-se de seus instrumentos. As ideias lhe voltam pouco a pouco, como a um homem que desperta e se encontra numa posição diferente da que ocupava na véspera. Uma vez que a união do espírito e do corpo só se completa definitivamente depois do nascimento, pode-se considerar o feto como dotado de alma? O espírito que o vai animar existe, de certo modo, fora dele. O feto não tem, a bem dizer, uma alma, visto que a encarnação está apenas em via de operar-se. Acha-se, no entanto, ligado à alma que virá a possuir. Como se explica a vida intrauterina? É a da planta que vegeta. A criança vive a vida animal. O homem possui em si a vida animal e a vida vegetal, que pelo seu nascimento se completam com a vida espiritual. Há, como revela a ciência, crianças que não são viáveis desde o ventre materno? Com que finalidade isso ocorre? Isso acontece frequentemente. Deus o permite como prova, seja para os pais, seja para o espírito designado a encarnar. Haverá natimortos que não tenham sido destinados à encarnação de espíritos? Sim, aos que jamais tiveram um espírito destinado aos seus corpos. Nada devia cumprir-se neles. É somente pelos pais que essas crianças vêm ao mundo. Um ser dessa natureza pode chegar até o final da gestação? Sim, algumas vezes, mas não vive. Desse modo, toda criança que sobrevive ao nascimento tem necessariamente um espírito encarnado nela? Que seria da criança sem o espírito? Não seria um ser humano. Quais são, para o espírito, as consequências do aborto? É uma existência nula e que ele terá de recomeçar. O aborto provocado é um crime, seja qual for a época da concepção? Há crime toda vez que transgredis a lei de Deus. Uma mãe ou qualquer outra pessoa cometerá crime sempre que tirar a vida de uma criança antes do nascimento,
pois está impedindo uma alma de suportar as provas de que serviria de instrumento o corpo que estava se formando. No caso em que o nascimento da criança pusesse em perigo a vida da mãe dela, haverá crime em sacrificar a criança para salvar a mãe? É preferível sacrificar o ser que ainda não existe a sacrificar o que já existe. Será racional que se dispense ao feto a mesma atenção que se concede ao corpo de uma criança que tivesse vivido? Vede em tudo isso a vontade de Deus e sua obra. Não trateis, pois, levianamente coisas que deveis respeitar. Por que não respeitar as obras da criação, algumas vezes incompletas por vontade do Criador? Isso faz parte dos seus desígnios, que ninguém é chamado a julgar. Faculdades morais e intelectuais. Perguntas 361 a 366. Qual a origem das qualidades morais boas ou más do homem? São as do espírito nele encarnado. Quanto mais puro é o espírito, mais o homem é propenso ao bem. Parece resultar daí que o homem de bem é a encarnação de um espírito bom. E o homem vicioso, a de um espírito mau? Sim, mas dizei antes que o homem vicioso é a encarnação de um espírito imperfeito, pois, do contrário, poder-se-ia crer na existência de espíritos sempre maus, a que chamais demônios. Qual o caráter dos indivíduos em que encarnam espíritos travessos e levianos? São indivíduos estouvados, maliciosos e algumas vezes maléficos. Os espíritos têm paixões de que está isenta a humanidade? Não, do contrário, eles vô-las teriam comunicado. É o mesmo espírito que dá ao homem as qualidades morais e as da inteligência? Certamente. E isso em virtude do grau de adiantamento a que tenha chegado. O homem não tem em si dois espíritos. Por que é que alguns homens, muito inteligentes, o que indica que neles estão encarnados espíritos superiores, são ao mesmo tempo profundamente viciosos? É que os espíritos encarnados ainda não são bastante puros nesses homens, e por isso cedem à influência de outros espíritos mais imperfeitos. O espírito progride numa marcha ascendente insensível, mas o progresso não se efetua simultaneamente em todos os sentidos. Num período ele pode avançar em ciência, noutro em moralidade. Que pensar da opinião segundo a qual as diferentes faculdades intelectuais e morais do homem resultariam de outros tantos espíritos nele encarnados, cada um com uma aptidão especial? Refletindo, reconhece-se que é absurda. O espírito deve ter todas as aptidões. Para progredir, precisa de uma vontade única. Se o homem fosse uma mistura de espíritos, essa vontade não existiria e ele não teria individualidade, visto que, por sua morte, todos aqueles espíritos seriam como um bando de pássaros fugidos da gaiola. Muitas vezes, o homem se queixa de não compreender certas coisas e, no entanto, é curioso ver-se como multiplica as dificuldades quando tem ao seu alcance uma explicação muito simples e natural. É ainda tomar o efeito pela causa. É fazer com o homem o que os pagãos faziam com Deus. Acreditavam em tantos deuses quantos eram os fenômenos do universo, embora entre eles as pessoas sensatas apenas vissem em tais fenômenos efeitos que tinham por causa um Deus único. O mundo físico e o mundo moral nos oferecem, sobre esse assunto, numerosos pontos de comparação. Enquanto se detiveram na aparência dos fenômenos, os homens acreditaram na existência múltipla da matéria. Hoje compreendem perfeitamente que esses fenômenos tão variados podem ser apenas modificações da matéria elementar única. As diversas faculdades são manifestações de uma mesma causa, que é a alma ou do espírito encarnado, e não de muitas almas, do mesmo modo que os diferentes sons do órgão procedem do mesmo tipo de ar, e não de tantas espécies de ar quanto forem os sons. Resultaria de semelhante sistema que, quando um homem perde ou adquire certas aptidões, certos pendores, isso se deveria à ação de outros tantos espíritos que tivessem vindo ou que se foram, que dele fariam um ser múltiplo, sem individualidade e, por conseguinte, sem responsabilidade. Além do mais,
Essa ideia é contestada pelos numerosos exemplos de manifestações através das quais os espíritos provam as suas personalidades e identidades. Influência do organismo. Perguntas 367 a 370A. Ao unir seu corpo, o espírito se identifica com a matéria? A matéria é apenas o envoltório do espírito, como a roupa é o envoltório do corpo. Ao unir-se ao corpo, o espírito conserva os atributos da natureza espiritual. As faculdades do espírito são exercidas com total liberdade após a sua união com o corpo? O exercício das faculdades depende dos órgãos que lhes servem de instrumento. A grosseria da matéria as enfraquece. De acordo com isso, o envoltório material seria um obstáculo à livre manifestação das faculdades do espírito, como um vidro opaco se opõe à livre emissão da luz? Sim, é muito opaco. Pode-se também comparar a ação que a matéria grosseira do corpo exerce sobre o espírito à de um charco lodoso que tira a liberdade dos movimentos do corpo nele mergulhado. O livre exercício das faculdades da alma está subordinado ao desenvolvimento dos órgãos? Os órgãos são os instrumentos da manifestação das faculdades da alma. Essa manifestação se acha subordinada ao desenvolvimento e ao grau de perfeição desses mesmos órgãos, como a excelência de um trabalho está subordinada à qualidade da ferramenta. Pode-se deduzir da influência dos órgãos uma relação entre o desenvolvimento dos órgãos cerebrais e o das faculdades morais e intelectuais? Não confundais o efeito com a causa. O espírito dispõe sempre das faculdades que lhe são próprias. Ora, não são os órgãos que dão as faculdades, e sim as faculdades que impulsionam o desenvolvimento dos órgãos. Sendo assim, a diversidade das aptidões entre os homens se deve unicamente ao estado do espírito? Unicamente não é o termo exato. O princípio dessa diversidade reside nas qualidades do espírito, que pode ser mais ou menos adiantado. Mas é preciso que se leve em conta a influência da matéria, que entrava com maior ou menor intensidade o exercício de suas faculdades. Ao encarnar, o espírito traz certas predisposições, admitindo-se para cada uma delas um órgão correspondente no cérebro. O desenvolvimento desses órgãos será efeito e não causa. Se as faculdades tivessem seu princípio nos órgãos, o homem seria uma máquina sem livre-arbítrio e sem responsabilidade de seus atos. Fora preciso admitir que os maiores gênios, os sábios, os poetas, os artistas, só são gênios porque o acaso lhes deu órgãos especiais. Conseguintemente, sem esses órgãos não teriam sido gênios, e o último dos imbecis poderia ter sido um Newton, um Virgílio ou um Rafael, desde que se achasse provido de certos órgãos. Essa suposição se torna mais absurda ainda quando aplicada às qualidades morais. Assim, segundo esse sistema, um Vicente de Paulo, se a natureza o tivesse dotado de tal ou tal órgão, poderia ter sido um celerado, e o maior dos celerados só precisaria de certo órgão para ser um Vicente de Paulo. Admiti, ao contrário, que os órgãos especiais, se é que existem, são consequentes e se desenvolvem pelo exercício da faculdade, como os músculos, por efeito do movimento, e nada tereis de racional. Tomemos uma comparação trivial, a força de ser verdadeira. Por alguns sinais fisionômicos, reconheceis o homem que se entrega à bebida. Serão esses sinais que fazem dele um bêbado? Ou será a embriaguez que nele imprime aqueles sinais? Pode-se dizer que os órgãos recebem a marca das faculdades.